Olá, muito bom ter você aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Eu sou Eliane e esse é o canal do Fazendo Arte Ateliê. E no vídeo de hoje eu vou fazer a pintura num tecido de organdi. Esse tecidozinho fininho, olha. E eu vou usar uma técnica diferente para trabalhar com esse tecido. E ainda quero fazer essa pintura para recortar. Então, fique atento que depois da leitura do versículo eu já vou te mostrar qual a técnica que eu usei para pintar esse tecido. E a leitura de hoje está na carta de São Judas, no capítulo 20. Vocês, porém, amados, construam sob o alicerce da santíssima fé que vocês têm. Rezem, movidos pelo Espírito Santo. Você conhece o tecido de organdi? Olha, é um tecido assim bem fininho, tá vendo? E dá um trabalho assim muito delicado. Então eu quero fazer aqui uma toalha de bandeja usando esse tecido. Eu já fiz uma montagem do risco, olha só. Fui juntando as folhas até eu formar esse desenho aqui. Eu aproveitei o outro desenho, montei esse desenho para fazer uma toalhinha de bandeja. E agora eu vou passar esse desenho para o tecido. Eu vou prender ele aqui com fita crepe porque ele está enrolado, estava enrolado, né? Então ele vai me atrapalhar. Então vou prender ele aqui, vou colocar o tecido por cima e vou vir com o lápis 6B passando por cima do desenho para copiar o desenho no tecido. Terminei de riscar e quando a gente tira ele de cima do desenho parece que ficou apagado, mas dá para enxergar bem o desenho onde está, olha só. E agora eu vou dar início à pintura. Olha só, se eu pegar esse tecido, colocar ele em cima da tábua com cola permanente, corro o risco o tecido ser muito fino e ficar agarrado na tábua e estragar o meu trabalho. Então eu vou usar o bastidor para fazer essa pintura. Eu vou usar esse bastidor, que é um bastidor menor, para eu fazer uma demonstração aqui. Mas você pode usar também aquele bastidor redondo, às vezes você tem um maior, ou se você não tiver, qualquer armação quadrada, dá para você fazer isso que eu vou fazer aqui, tipo aquele chassi da tela. Eu vou esticar ele aqui e vou prender com essas tachinhas. Se você observar, esse bastidor não é o suficiente para eu fazer essa toalhinha de bandeja, ele é menor. Então, olha só, eu vou prender esses 3 lados e esse lado de cá eu não vou prender porque vai dar em cima de uma parte que depois eu não vou pintar ela. Então, e nem vou recortar. Então, eu corro o risco de deixar um buraquinho no tecido. Para essas folhas eu vou usar um tom de verde e para os arabescos eu vou fazer um tom de siena natural, mas tudo usando o clareador. Eu já coloquei aqui na bandejinha um pouco do clareador e um pouquinho do siena natural. E vou misturar um pouquinho desse siena no clareador, fazer uma cor bem clarinha e vou passar nesses arabescos. E para isso eu vou usar o pincel 86-8. Olha só, eu vou pegar um pouquinho dessa mistura que eu fiz e vou vir passando em cima de todo o arabesco. Esse pincel é um pincel muito macio, então ele ajuda bastante a gente a fazer um trabalho mais fino e delicado quanto esse. Eu vou acrescentar agora um pouquinho do sépia a essa mistura do siena com clareador para vir escurecer um pouquinho, fazer um degradê nesses arabescos.
E assim eu vou fazer todos os arabescos que estão aqui dentro do bastidor. Os que ficaram do lado de fora, depois que eu terminar de pintar essa parte, eu vou trocar o tecido de lugar para fazer a outra parte. Agora eu coloquei aqui na bandejinha um pouquinho de verde oliva, misturei com clareador como eu fiz com siena natural para eu fazer as folhas. Olha só, abasteço o pincel e venho passando a tinta na beirada da folha e dando pinceladas para o centro da folha. Eu comecei a pintar as folhas pensando que a câmera estava ligada e não estava. Então eu já estou com uma folha pintada aqui, mas eu vou fazer a outra folha que é da mesma forma que eu fiz a primeira, para você ver como que você vai fazer essa pintura. É só vir dando as pinceladas de fora para dentro e não deixar lugar nenhum sem tinta, mas reforçando mais a parte de fora das folhas, deixando o centro um pouco mais claro. Que depois eu venho dando um acabamento aqui nesse centro para fazer as nervuras da folha. Com o verde oliva puro agora, eu venho, abasteço o pincel naquele esquema que eu sempre faço. Ponho tinta para um lado, deixo o outro lado sem tinta. E venho com o pincel em pé e dou o traço no centro da folha. E agora eu venho puxando a tinta tanto para um lado quanto para o outro, para realçar as nervuras da folha que eu vou puxar depois. Agora eu abasteço o pincel e vou fazer as nervuras. Venho, faço o traço no centro da folha e puxo outros galinhos, né, formando a nervura dessa folha. Você pode fazer isso aqui também usando um pincel zero. E agora eu vou fazer as outras folhas da mesma forma que eu fiz essa. Agora eu vou soltar o tecido e vou trocar a posição dele. Vou passar essa parte que eu ainda não pintei para cima desse bastidor para eu terminar a pintura das folhas do arabesco. Ele já está todo pintado, agora eu vou aguardar a secagem para outra etapa do trabalho. Com o trabalho todo seco, eu vou agora passar o Acrypuff incolor. Agito bem e faço um teste antes de começar a fazer a pintura, para ver como que está a ponteira dele. E depois eu vou vir contornando todo o trabalho. Todas as folhas, todos os arabescos, tudo eu vou contornar com o Acrypuff. E por dentro também, onde eu fiz as nervuras das folhas, eu também vou passar o Acrypuff. Terminei de passar o Acrypuff, agora eu preciso aguardar 24 horas para ele secar bem, para eu aquecer esse trabalho para que ele possa expandir. Já se passaram mais de 24 horas, ele já está todo seco e agora eu vou te mostrar como que nós podemos fazer para que esse Acrypuff possa expandir. Tem várias formas e uma delas é o secador de cabelo ou o soprador, que a gente pode vir, passar por cima e ir aquecendo para ele expandir. E a outra forma é com o ferro de passar roupa. Eu posso colocar o papel aqui por cima e vir com o ferro, passar o ferro por cima. Como também eu posso colocar o papel por baixo, virar pelo avesso e passar o avesso. Olha, eu vou com o ferro
quente, passando, e eu vou passando e vou levantando para soltar ele do papel, olha só. E olha como que ele já expandiu, gente. Olha um pouquinho só que eu passei, olha que lindo que fica. Eu prefiro sempre usar essa forma de expandir o acripuff. Esse papel que eu estou usando por baixo é o papel toalha, esse que a gente usa na cozinha mesmo. Eu vou expandir todo o paninho e já vou te mostrar como que fica. Todo o trabalho feito com acripuff, ele precisa ser sempre passado pelo avesso. No seu dia a dia, quando você for lavar o seu paninho, você tem que depois passar pelo avesso. Sempre, porque se você colocar o ferro em cima dele, você vai estragar sua peça. Olha só como ficou. Agora eu vou passar aqui nessas beiradinhas a termolina leitosa. E eu vou passar em volta da toalhinha de bandeja toda, respeitando esse desenho que eu fiz. Eu não vou deixar passar para cima, eu vou deixar passar para o lado de fora, porque eu quero que a termolina me dê a garantia de que esse tecido não vai desfiar. Então eu não vou passar rente onde eu terminei de pintar, eu vou deixar a termolina vir além para o lado de fora. Para o lado de dentro não, para não correr o risco de marcar a toalhinha. Para eu não ter que esticar de novo no bastidor para passar a termolina, eu vou colocar em cima dessa toalha aqui para ficar mais protegido e vou vir passando usando esse pincel aqui, pode ser qualquer pincel. Esse que eu estou usando aqui é o 814-8. Veja que eu vou passando, olha, e deixando sair para o lado de fora. Agora eu vou aguardar a secagem para depois eu vir recortando aqui em volta. Já está seco, agora é só vir recortando em volta. Ficou lindo, não é mesmo? Eu fico imaginando um caminho de mesa feito usando essa técnica. Eu acredito que vai ficar maravilhoso. Você concorda comigo? Eu acredito que você gostou do vídeo de hoje, não gostou? Já deu seu like? Já compartilhou? Tá esperando o quê? Não guarda só para você, não. Transmita para outras pessoas para que outras pessoas possam também fazer arte. E você, que é novo aqui no canal, já se inscreveu no nosso canal? Ative o sininho para você sempre ficar sabendo. Eu estou sempre com ideias novas aqui no canal. Então, eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!